Bom, visto que não vou conseguir me reunir presencialmente com vocês para dar continuidade à nossa aula de filosofia do mundo físico, ou seja, a física filosófica, a cosmologia filosófica, vou então gravar essa aula para que vocês possam dar continuidade aos estudos que estávamos fazendo de filosofia da natureza, né? O estudo do mundo natural. Pois muito bem, então, na aula de hoje, vamos estudar a categoria aristotélica da qualidade. Então, nas aulas anteriores, nós tínhamos estudado a categoria aristotélica da quantidade, com todos os temas conexos a esse tema fundamental da quantidade. Tínhamos estudado o infinito, o tema também do movimento, do espaço e do tempo. Agora, então, vamos estudar a seguinte qualidade, a seguinte categoria do mundo físico, que é a qualidade. Assim como a quantidade, a qualidade é uma das características do mundo físico mais, eu diria, imediatas, evidentes. Nós percebemos o mundo físico, né, a natureza, a criação de Deus, com uma série de qualidades sensíveis, de tonalidades, de cores, de intensidades, de forças. Então, essa categoria aristotélica da qualidade também é importante no estudo do mundo físico. Para começo de conversa, então, vamos, em primeiro lugar, ver as duas grandes visões que nós vamos encontrar ao abordar o tema da filosofia do mundo físico, mas no tocante à categoria, né, o predicamento da qualidade. Numa visão mais clássica, aristotélico-tomista, ou até mesmo platônica, uma visão da antiguidade do mundo, nós temos que o mundo não é reduzido a pura extensão e movimento, mas o mundo também possui qualidades, ou seja, possui propriedades que são percebidas pelos nossos sentidos como princípio de ação, ou seja, algumas propriedades ativas dos seres. Nós percebemos, então, é muito característico, né, na visão natural do mundo, na filosofia clássica, essa percepção, eu diria, de modo imediato, natural, das qualidades do mundo físico. Ou seja, o mundo tem esses princípios ativos, tem essas intensidades, né? Tem qualidades. Essa visão do mundo tem por fundamento o valor da experiência natural da realidade, como dizíamos, e o conhecimento racional parte da experiência sensível, a qual não se opõe. Né? Então, a filosofia antiga, em Platão, em Aristóteles, também em Santo Agostinho, Santo Tomás, é imediato, é evidente que o mundo tem propriedades ativas. Acontece que na história da filosofia, a partir do racionalismo, sobretudo o racionalismo mecanicista, podemos citar a René Descartes como um representante dessa tendência, vai começar a considerar o mundo reduzido só a pura extensão e movimento, né, movimento local. Então, o racionalismo mecanicismo, que considera o conhecimento sensível e o conhecimento racional como realidades não complementárias. Então, na visão antiga, na filosofia antiga, o conhecimento sensível é o início do conhecimento,
né? Santo Tomás de Aquino dizia, né, que não há nada no intelecto que antes não tenha passado pelos sentidos. Então, o conhecimento começa nos sentidos, na experiência sensível, na experiência física, e depois nós fazemos, né, chegamos a um conhecimento mais abstrato, intelectivo. Já o mecanicismo vai romper. Uma coisa é o dado da sensibilidade, outra coisa é o conhecimento, né? Então, Descartes vai colocar, por exemplo, a dúvida como critério de verdade. Eu tenho que duvidar de tudo, dizia Descartes, até duvidar que eu tenho um corpo, né? Ou seja, duvida até do evidente, né? Da corporeidade, coisa que os antigos não faziam, não caíam nessa espécie de ceticismo. Para essa visão, o conhecimento sensível por ser sujeito ao devir da experiência, não é genuíno e carece de cientificidade. Por exemplo, para Descartes, né, os sentidos nos enganam. Então, poderemos citar aqui um exemplo, né? Se estamos, não sei, imagine que eu trago um esquimó ao Brasil. Né? E ele vai estar com muito calor, né? Muito calor, porque ele está acostumado a baixas temperaturas, né? Agora, imagine eu trago ao Brasil alguém do deserto do Saara, um lugar muito quente, pois ele vai estar morrendo de frio. Imagine que eu trago essas duas pessoas juntas, ao mesmo tempo um esquimó, né, e um habitante do deserto. No mesmo lugar, ao mesmo tempo, eles vão estar percebendo, tendo uma sensibilidade diferente. Para o esquimó vai estar muito quente, para o habitante do deserto, a mesma temperatura vai estar muito frio. Então, os mecanicistas, os racionalistas, vão dizer que essas qualidades do mundo sensíveis são subjetivas, não são objetivas. Portanto, o conhecimento sensível, para o racionalismo, é falível, ele engana, né? É falso. Então, nós temos que duvidar daquilo que os nossos sentidos nos apresentam. Vejam que essa postura, numa filosofia clássica, né, da antiguidade, pois não se sustenta, né? Porque é a partir da nossa sensibilidade que nós adquirimos o conhecimento intelectivo, né? Nós necessitamos dos sentidos para conhecer, e nada há no intelecto que antes não tenha passado pelos sentidos, como afirmava Santo Tomás de Aquino, né? Então essas são duas visões opostas sobre as qualidades do mundo físico, a visão clássica e a visão já moderna a partir do racionalismo, sobretudo de Descartes e outros filósofos da sua época. Para entender melhor essa problemática que foi abordada no ponto primeiro, vamos tentar entender o que é a qualidade, né? O que é essa característica, essa categoria da qualidade. Lembrando, né, Aristóteles, no livro das categorias, ele vai falar, né, existe uma categoria substancial, que é a substância, que é aquilo que tem o ser em si, né, e depois tem 9 categorias acidentais, ou seja, que são os acidentes, que é aquilo que tem o ser em outra coisa, né? Então, lembrando que a qualidade, em primeiro lugar, é uma categoria, ou seja, um predicamento, aquilo que não tem o ser em si, mas tem o ser em outro. Por exemplo, né, ninguém vê por aí o verde, o vermelho, o alto, o baixo. Nós vemos uma pessoa alta, né, uma árvore verde. Então, é a substância, graças ao ser das substâncias, os acidentes têm também, né, a sua subsistência, o seu ser.
Então, os acidentes é aquilo que tem o ser em outro. É importante lembrar esse aspecto para entender a noção de qualidade. Então, a noção de qualidade, sendo um dos conceitos naturais e primordiais da experiência humana, não pode ser definido, porque as categorias já são modos supremos, gerais, né? É um modo especial do ser doente. Né? Assim como a quantidade, precisaríamos de um conceito anterior ou mais claro que o conceito de qualidade para explicá-lo melhor, o que não é possível. Né? Então, sendo uma noção primordial, primeira, sendo uma noção metafísica, não temos um conceito anterior para poder definir propriamente. Né? Mas a qualidade, esse predicamento, possui algumas características. Okay? Toda qualidade possui heterogeneidade específica, ou seja, diferem especificamente entre si os objetos próprios de cada sentido. Então, é algo heterogêneo na sua espécie. Exemplo, uma coisa é a cor, que é o objeto da visão, o som, por exemplo, objeto da audição, o cheiro, objeto, né, do olfato, etc. E mesmo dentro de cada classe, diferem-se os tipos. Entre as cores tem diversas tonalidades de cor, por exemplo, de branco, de laranja, de vermelho, né, de amarelo. Né? Então, a quantidade, por sua vez, ela é homogênea. Né? Então, nós tínhamos estudado anteriormente a categoria da quantidade. A quantidade é sempre homogênea. Já a qualidade, ela é heterogênea. Então, essa é uma característica fundamental. Essa heterogeneidade pode ser, né, na diferença específica dos objetos próprios, né, cor, som, cheiro, mas até dentro de uma própria espécie, por exemplo, da cor, tem variedade, tem diversidade. Né? Outra característica da qualidade é que ela tem intensidade ou intensidades diversas. Existe um mais e um menos na qualidade que revela a sua perfeição. Então, dentro de um mesmo gênero, por exemplo, cor, né, ou até mesmo cor branca ou vermelha, tem diversas intensidades de vermelho, que vai revelando a sua perfeição. Algo mais vermelho, menos vermelho, etc. Né? Então é característico da qualidade essa intensidade também. Portanto, né, podemos usar uma quase definição de qualidade, né, sendo uma das noções supremas, né, as categorias não têm uma definição propriamente dita. Né? São as categorias que vão entrar na definição de todas as coisas. Né? Mas podemos dizer que a qualidade, essa aqui é uma quase definição para a gente entender, uma descrição do que é a qualidade, é a propriedade dos corpos que é diretamente sensível aos vários sentidos e tem diversidade específica e intensidade diversa. Ok? Então, nessa descrição aqui, nós vemos que é uma propriedade dos corpos, né? Então estamos falando do mundo físico, do mundo da física clássica, e é diretamente sensível aos nossos sentidos, ao olho, ao ouvido, né? Ao olfato, ao tato, e tem diversidade específica. Né? Uma coisa é cor, outra coisa é o som, outra coisa pois a brandura ou a dureza de um corpo. Mas também tem intensidade diversa. Um som mais agudo, mais grave, né? Uma cor
mais forte, mais opaca. Então tem diversas intensidades, ok? Isso é algo qualitativo. Portanto, a qualidade é o terceiro predicamento, é a terceira categoria aristotélica. E responde à pergunta qual? E recebe a resposta tal. Né? Nós tínhamos estudado a quantidade, que respondia à pergunta quanto e recebia a resposta tanto. Então, quanto mede isso? Quantas laranjas tem naquela cesta? Tantas laranjas. Né? O conceito de qualidade, embora originado no campo da experiência sensível e da realidade material, ao contrário da quantidade, pode ser aplicado diretamente, não apenas analogamente ao mundo não sensível da inteligência, da vontade, da ciência, da bondade, da virtude, etc. Né? Então, ou seja, a qualidade ela é aplicada também diretamente ao mundo inteligível, seja a inteligência, a ciência. Então, uma pessoa inteligente, uma pessoa esperta, uma pessoa boa, uma pessoa cruel, né? Uma pessoa rancorosa, ou seja, são qualidades, né? Qualidades da pessoa, da alma da pessoa, né? Se pode aplicar também a esses aspectos, não só ao mundo físico, quando eu digo, pois, né, uma paisagem bonita, não sei, um dia ensolarado, etc. Né? Além das qualidades ativas e dinâmicas, que é o objeto próprio da filosofia da natureza, né, da cosmologia filosófica, existem também qualidades estáticas, que indicam modo de ser e disposição. Então, quando a pessoa, por exemplo, aqui o caso das virtudes, são disposições estáveis da alma, ou os vícios. Ainda dentro da noção de qualidade, nós podemos dizer que as qualidades ativas do agente são qualidades passivas no paciente. Então, por exemplo, uma rosa vermelha, né, o vermelho da rosa é ativo na rosa, mas no paciente vai ser passivo. Né? A cor é ativa no objeto que a possui e passiva no sujeito que a conhece. Né? Nós não temos a cor, por exemplo, de um determinado objeto em ato em nós. Nós o temos em potência. Então, para isso é necessário o sentido, por exemplo, da visão. Mas se eu fecho o olho, embora esteja diante de um objeto colorado, eu não vou perceber a sua cor, né? Em ato. Em terceiro lugar, agora podemos nos perguntar qual é a relação da qualidade, então, com a categoria da quantidade, ou seja, o ente qual relacionado com o ente quanto. Embora sejam entes real e intelectivamente distintos, né, então uma coisa é a qualidade, outra coisa é a quantidade, no mundo físico existem sempre juntos. Não há como separar na realidade algo quantitativo de algo qualitativo. Na nossa experiência, não é dada a qualidade sem a quantidade, e é através das qualidades que percebemos a quantidade. Em outras palavras, é graças à cor que eu percebo que ali tem um objeto extenso. Se aquele objeto, pense uma árvore, por exemplo, de 2 metros. Né? Então, a extensão de 2 metros daquele objeto, no caso ali uma árvore, eu não a perceberia se ela não tivesse uma cor, eu não conseguiria vê-la, ou se ela não tivesse uma, digamos assim,
uma brandura, uma rigidez que ao tocá-la eu posso perceber ali como um objeto, né? Então, na nossa experiência, nós percebemos as quantidades através das qualidades. É possível imaginar uma quantidade sem qualidade, como nos números, né, os entes matemáticos. Mas não é possível o contrário. A gente não consegue imaginar, por exemplo, o branco sem algo extenso, né, ou o amarelo, o vermelho, né, sem algo extenso. Portanto, então, existe aí uma íntima relação entre qualidade e quantidade. Nós podemos, então, falar de dois tipos de quantidade das qualidades, ou seja, existe uma quantificação das qualidades do mundo sensível, uma quantificação por acidente, per accidens, e também uma quantificação das qualidades per se, ou seja, em sentido próprio, né? Então, per accidens é esse termo da filosofia clássica que significa acidentalmente, né? Relativamente, enquanto que per se significa em sentido próprio, né? Por si mesmo. Então, a quantidade per accidens das qualidades se deduz da estreita relação entre a qualidade e a quantidade. A quantidade, ou seja, o sujeito, a matéria, e a qualidade, que é uma determinação ou forma dessa matéria. Segue-se que a quantidade é determinada e especificada pelas qualidades. O exemplo, uma superfície é qualificada como vermelha ou branca, dura ou mole. Então, podemos dizer acidentalmente, né, as qualidades, ou melhor, as quantidades, elas são qualificadas. Por outra parte, certas qualidades são também quantificadas acidentalmente. Isso significa per accidens. Por exemplo, uma quantidade de massa, uma quantidade de calor, uma quantidade de luz, etc. Quando falamos de massa, de calor, de luz, né, os fenômenos eletromagnéticos em geral, né, os campos gravitacionais, nós estamos falando de qualidades. Mas são qualidades que nós conseguimos quantificar, medir, né, como se fosse uma quantidade. Não são propriamente algo algo quantitativo. São algo qualitativo, mas nós conseguimos quantificar, né? Então, tais medidas qualitativas recebem, então, as propriedades da quantidade, ou seja, a divisão e a adição. Quando nós estudamos a quantidade, falamos que a quantidade ela se entende pela divisão e pela aditividade, ok? Quantitativo é aquilo que pode ser dividido ao infinito ou que pode ser acrescentado, adicionado dentro, né, do mesmo gênero ao infinito também, né? Sempre em potência, nunca chegando ao infinito quantitativo em ato. Então, essa é a quantidade per accidens das qualidades, no sentido de que elas são quantificadas acidentalmente. Propriamente a massa não é uma quantidade, o calor não é uma quantidade, é uma qualidade. Mesma coisa a luz, né? A velocidade, são qualidades. Mas nós podemos quantificá-las. Então, eu posso dizer que eu corri, não sei, né, a uma velocidade de 10 km por hora. A bicicleta alcançou, não sei, 30 km por hora. Meu carro alcançou 150 km por hora. Essa velocidade eu consigo quantificar. E a velocidade é uma qualidade, né? Então, essa se chama uma quantificação per accidens das qualidades, não propriamente, né?
Agora, existe também uma quantidade per se das qualidades, ou seja, em sentido mais próprio, mais fundamental. Essa quantificação, né, além das quantidades per accidens, as qualidades têm ainda per se uma certa quantidade. Já não em razão do sujeito em que são recebidas, né, que aí seria a quantificação por acidente, per accidens, mas na sua natureza específica, a qualidade possui um mais e um menos, que é o conceito de intensidade. Ok? Então, vejam, também as qualidades do mundo sensível possuem um mais e um menos. Mais e um menos é algo quantitativo, né? Não é algo qualitativo em sentido próprio. Né? Em sentido próprio é algo quantitativo, ou seja, quando eu digo eu faço uma medição, mais e um menos. Né? Então, a quantidade per se das qualidades está relacionado com a intensidade. Por exemplo, eu posso dizer que uma parede é mais branca, menos branca, se eu comparo duas, né? Ou eu posso dizer que algo é mais alto, menos alto. Né? Então, pela intensidade, as qualidades têm certa quantidade, chamada de quantidade de perfeição ou de virtude. Então, é uma quantidade de perfeição ou de virtude. Por exemplo, um corpo mais ou menos branco, uma parede mais ou menos sólida. Neste caso, a quantidade é tomada não no sentido próprio de quantidade e, portanto, não se aplicam a ela as características próprias a ela, né, a quantidade, não se aplica as características próprias da qualidade. Então, a maior ou menor intensidade de tal qualidade não é adquirida por adição ou divisão, mas por uma melhor ou pior atuação da parte do sujeito de certa qualidade. Aqui, de novo, estamos falando do conceito de intensidade. Então, é mais intenso, então participa mais daquela perfeição. É menos intenso, participa menos daquela perfeição. Ainda que não provenha da divisão e da adição, tal quantidade pode ser medida. Né? Então, assim como digamos assim, a qualidade, a quantidade per accidens dá para você medir, assim também a quantidade per se das qualidades dá para ser medida. Tal medida é tomada da maior ou menor perfeição percebida nos efeitos que tal qualidade produz. Então, pensemos numa cor azul, azul claro, azul escuro, né? Azul celeste, azul turquesa, etc. Né? Então, dá para você medir mais e um menos. Então, a quantidade per se das qualidades está relacionado com o conceito de intensidade. Né? As qualidades, elas são intensivas, ela tem intensidades diversas. Um quarto aspecto que nós devemos abordar ao falar das qualidades é o tema da realidade. Existem qualidades ou são meramente subjetivas, como diziam os mecanicistas, né, os racionalistas, que são meramente subjetivas, não tem assim uma objetividade. Né? Então, numa concepção realista, clássica, não seria necessário provar a realidade das qualidades do mundo físico. A experiência humana capta a evidência da realidade do ente, né, do ser, que é composto de substância e acidentes, alguns dos quais são do gênero da qualidade. Né? Então, a experiência humana, já desde a experiência sensível, né, percebe a substância, um ser, né, uma essência, e que essa essência ela tem propriedades, tem esses acidentes
dentre eles a qualidade. Já o mecanicismo reduz tudo à quantidade. É a categoria, eu diria, praticamente a única categoria aceita pelos mecanicistas. Reduzem tudo a res extensa, né, a extensão, como fazia Descartes. Ele dividia a substância em res cogitans, né, a coisa pensante, e a res extensa, a coisa extensa. Reduzia tudo à quantidade, deixando a qualidade como concepções do sujeito, né, como algo subjetivo. O exemplo do esquimó e do habitante do deserto no mesmo lugar, um sente calor, outro sente frio, né? Ou, no melhor dos casos, como componentes apenas temporais da realidade, né? Algo passageiro, efêmero, mas que não tem consistência ontológica para o mecanicismo. Para o mecanicismo, a verdade sensível está restrita a conceitos claros e distintos, dos quais é possível fazer juízos a priori necessários e universais, né? Então, Descartes ele dizia que é verdadeiro aquilo do qual nós temos uma ideia clara e distinta. Na opinião dos que sustentam tal teoria, isso não é possível realizar-se no âmbito das qualidades, porque, né, o esquimó vai ter calor, o habitante do deserto vai ter frio. Então não temos ali uma ideia clara e distinta no juízo de um mecanicista. Agora, por um lado, é verdade que não podemos construir uma ciência racional a priori das qualidades. Né? Não temos uma ideia clara e distinta a priori das qualidades, pois as suas diversas conclusões só são possíveis a posteriori, ou seja, fazendo a experiência sensível das qualidades do mundo físico. Então, a filosofia cartesiana ela é uma filosofia do pensar, não é tanto uma filosofia do ser, né? Ela cai aqui naquela crítica feita por Heidegger do esquecimento do ser na filosofia, né? Descartes ele vai, por assim dizer, né, ser o grande pai desse esquecimento do ser, né? Então ele é uma filosofia do pensar, portanto, uma filosofia a priorística, de ideias claras e distintas antes de qualquer necessidade com um conhecimento sensível, né? Um conhecimento que inicia nos sentidos, mas que consegue transcender os sentidos pela capacidade, né, da analogia da mente humana. Né? Por outro lado, é possível ter conceitos claros e distintos das qualidades, nos diversos gêneros das qualidades e também a nível de espécie. Ou seja, embora é verdade, não dá para construir uma ciência das qualidades sem o contato com a realidade, sem a experiência sensível, né? Ou seja, necessitamos de um conhecimento a posteriori. Por outro lado, uma vez que nós fazemos essa experiência, né, nos debruçamos sobre o mundo físico, conhecendo, nós podemos ter uma ideia clara e distinta das qualidades. A quantidade e o movimento, acidentes principais do mundo físico, até para os mecanicistas, só podem ser conhecidas através das qualidades. Aquilo que eu disse para vocês, né? Eu não viria um corpo extenso, não conheceria nenhum corpo extenso, se ele não tivesse uma coloração, se ele não tivesse alguma qualidade, por exemplo, né, mais duro, mais mole. Se ele não tivesse essa qualidade, eu não perceberia nem pelo tato, nem pela visão. Não conheceríamos as quantidades se não fossem através das qualidades.
Então, se por um lado as qualidades podem sofrer maior alteração, a nível de espécie e de intensidade, por outro são inegáveis. Se as qualidades fossem só impressões subjetivas, elas não revelariam igualmente a todos os sujeitos conhecentes a quantidade e o movimento de algo, sujeitos a cálculo e medições comprovadas matematicamente. Então, se nós duvidamos das qualidades, colocamos também em xeque até aquilo que é muito precioso para os mecanicistas, que é a quantidade, o movimento local, etc., que para Descartes e o racionalismo em geral é algo inegável, né? Então, através das qualidades, nós conhecemos as quantidades, os corpos extensos. Portanto, então, nós podemos falar que é algo real, não é algo só imaginário ou subjetivo. Santo Tomás de Aquino, seguindo Aristóteles, ele vai falar de 5 tipos de qualidade. A qualidade pode ser um estado ou disposição, e aqui entram, por exemplo, as virtudes, né, os vícios, o estado da pessoa, a saúde, né, o estado de enfermidade, o estado de disposição, como ele está, né, um estado da sua sensibilidade, triste, alegre, né, são disposições, né, são o modo como aquele ser está. Ele fala também, qualidade é uma capacidade, ou seja, uma faculdade, um poder, né, poder algo, uma capacidade ou a incapacidade de algo. Também qualidades são aquelas disposições, né, afetivas, as afeições da sensibilidade, são qualidades, né? E também a figura e a forma. É uma qualidade do ser. Aqui, forma não no sentido de, digamos assim, a forma no sentido metafísico, mas forma no sentido mesmo da forma material, né? Como uma imagem, né? Uma estátua, por exemplo, tem a sua forma. E para concluir esse tema das qualidades e também da sua realidade, né, no mundo, que não é algo subjetivo, as qualidades elas são também muito usadas na física atual, né, nos estudos da física, da mecânica, da engenharia. Então, assim como a quantidade, né, a quantidade e o movimento em si são passivos, mas a física trabalha também com realidades ativas, tais como a velocidade, que é uma grandeza intensiva. Então, a velocidade é uma intensidade, né? Então, mais rápido, menos rápido, algo lento, algo veloz, né? A velocidade é uma intensidade, é uma qualidade. E a física trabalha muito com o tema da velocidade, né? Vocês vão lembrar, já no ensino médio mesmo, os estudos sobre a velocidade. Velocidade, ΔS sobre ΔT, né? O espaço dividido pelo tempo, você calcula a velocidade de um corpo, etc., né? Uma força aplicada a um determinado corpo que tem tal peso, a velocidade que ele alcança com um atrito, tal. Ou seja, a física trabalha com esse conceito de modo objetivo, que é o conceito de velocidade. Portanto, não é algo meramente subjetivo. Também a física trabalha com o conceito de energia, que é a capacidade de realizar um trabalho e, portanto, é também intensiva e uma propriedade ativa, ou seja, a capacidade de realizar um trabalho, né? Por exemplo, um movimento, a quantidade de energia que se aplica sobre um corpo,
por exemplo, para que ele possa se deslocar de um lugar a outro, etc. Né? Essa energia, portanto, também é uma qualidade e a física trabalha muito com esse conceito. Mesmo a teoria da relatividade de Einstein vai trabalhar com o conceito de energia. Outro uso das qualidades na física é através do estudo dos campos gravitacionais, que é uma realidade extensa, mas os campos têm variação de intensidade ao longo da própria extensão. Então, enquanto que a quantidade é algo homogêneo, a qualidade não é homogêneo, é heterogêneo, como nós tínhamos visto. E os campos gravitacionais têm essa variação, né, dependendo da localização do campo gravitacional. Né, vai influenciar no tempo, por exemplo. Né, então, são intensidades, são qualidades do mundo físico, muito estudados hoje pelas ciências atuais. Também o conceito de massa, que é uma energia concentrada e muda com a velocidade. Isso quando nós estudamos um pouquinho, né, embora brevemente, a relatividade de Einstein, ele fala como o conceito de massa está unido ao tema da velocidade, né, e também da energia. Massa, energia, velocidade estão em relação. O próprio conceito de espaço e tempo não são algo meramente mecânicos, mas implicam também aspectos qualitativos. E depois as partículas mais elementares como os elétrons, né, os nêutrons, etc., que podem se alterar e transformar. Então, até mesmo quando nós estudamos o princípio de indeterminação de Heisenberg, né, vimos que aquilo que cientificamente poderíamos dizer é algo mais material, mais indivisível, algo mais determinado, em outras palavras, quando o observador, né, se debruça sobre aquele objeto, se transforma em algo indeterminado, se altera, se modifica pela influência do observador. Né? Então, aí vemos também, ou seja, essas qualidades, essas capacidades que tem. E a física estuda, portanto, muitos desses termos. Né? Então, por isso, nós podemos dizer que as qualidades, né, do mundo sensível não são aspectos meramente subjetivos, como diziam os racionalistas, mas, como afirmava a filosofia clássica, tem também esse aspecto objetivo, quantificável. Nós podemos medir e as ciências atuais usam muito desses conceitos, né, de modo muito preciso, muito objetivo, em cálculos de astronomia, de engenharia, de termodinâmica, etc. Então, esse seria o estudo que eu gostaria de apresentar para vocês. É importante que também no livro, até mesmo do Filippo Selvaggi, ou no livro do Artigas, vocês ali depois leiam esses capítulos, complementem o conteúdo que nós apresentamos aqui de modo muito sintético nessa aula.